Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A manhã caía sobre Washington, D.C., envolta numa leve neblina que cobria os arranha-céus. A cidade parecia pacífica, mas para Marcus Henderson, um alto funcionário do FBI, cada momento era carregado de responsabilidade. Seus arquivos, suas reuniões estratégicas e a pressão constante para proteger o país faziam parte de sua rotina diária. Naquele dia, ele acabará de sair de uma reunião crucial com o diretor adjunto sobre uma operação federal destinada a proteger milhares de civis. Marcus, um homem na casa dos 40, elegante em seu terno escuro, pasta na mão, desceu os degraus do prédio federal. Seu distintivo brilhava na luz difusa da manhã, um símbolo de sua autoridade e seu compromisso com a lei. Ele nem sequer tivera tempo de pensar no dia que se iniciava quando sua rotina foi abruptamente interrompida. Uma viatura policial preta surgiu do nada, bloqueando sua faixa. 2 policiais saltaram rapidamente do veículo. Um deles, o capitão John Simons, um homem de semblante severo e olhar penetrante, o encarou com desconfiança. Você não tem permissão para passar por aqui, disse Simons com a voz firme, mas carregada de hostilidade. Marcus parou, incrédulo. Imediatamente entregou seu distintivo e sua identificação federal, esperando que sua autoridade falasse por si só. Sou Marcus Henderson, um alto funcionário do FBI. Preciso ir até meu veículo, explicou ele calmamente. Mas Simons desviou o olhar do distintivo, como se não visse a evidência óbvia à sua frente. Não importa quem você seja, respondeu ele, quase com desdém. Saia do carro. Um arrepio percorreu o corpo de Marcus. Ele percebeu que aquilo não era apenas um simples engano administrativo. A suspeita de Simons não se baseava em comportamento ou contexto profissional. Baseava-se na cor de sua pele. Cada palavra que Simons pronunciava era um ataque silencioso à sua identidade e dignidade. Os transeuntes começaram a parar, alguns sacando seus celulares para filmar a cena. Marcus sabia que precisava manter a calma. Um passo em falso poderia transformar aquela situação injusta em uma catástrofe pública. Mas no fundo, uma raiva fria e silenciosa começava a ferver. Essa simples abordagem desencadearia uma série de eventos que nenhuma rotina, nenhum protocolo, nenhum poder poderia deter. Marcus descobriria que a injustiça podia atingir até mesmo aqueles que pareciam mais protegidos pela lei, e que a verdadeira luta não começava na delegacia, mas na mente daqueles que se recusavam a ceder ao medo e ao preconceito. Marcus Henderson permaneceu imóvel, com os olhos fixos no capitão John Simons. Cada fibra do seu ser se recusava a ceder à humilhação, mas a situação o colocava numa posição desconfortável. Algemado na calçada de uma rua movimentada de Washington, D.C., enquanto os transeuntes o encaravam, alguns chocados, outros confusos. Senhor, repetiu Marcus calmamente, mas com autoridade, por que fui preso? Simons, com o maxilar cerrado, vasculhou sua memória em busca de uma desculpa plausível. Após um momento de silêncio constrangedor, murmurou quase para si mesmo. Você se encaixa em uma descrição. Marcus sentiu uma raiva crescente dentro de si. Ele sabia como o FBI operava, sabia o quão rigorosos eram seus procedimentos de perfilamento. E, no entanto, aquele policial simplesmente os ignorara, permitindo que seu julgamento se baseasse unicamente na cor da pele dele. Uma descrição? Perguntou ele com um tom gélido. Uma descrição de quê? Acabei de sair de uma reunião federal, com o crachá à mostra e identificação oficial. Por que você está me tratando como um criminoso? Simons desviou o olhar, incapaz de encarar Marcus. Alguns transeuntes murmuraram entre si, sacando seus celulares para filmar a cena. Uma mulher na multidão quase gritou. Ei, ele é do FBI. Você sabe o que está fazendo? Marcus percebeu que estava no meio de um espetáculo público, exposto tanto à injustiça quanto ao absurdo da situação. Sentiu o coração acelerar, mas sua voz permaneceu calma e controlada. Capitão Simons, disse ele, o senhor deve cumprir a lei, não infringi-la. O senhor está prestes a cometer um erro grave e será responsabilizado por isso. Simons, agora vermelho de vergonha e raiva, hesitou. Mas seu orgulho e preconceitos o impediram de afrouxar o aperto. As algemas foram apertadas ainda mais nos pulsos de Marcus, um símbolo cruel de abuso de poder. Quando a viatura se aproximou para levar Marcus à delegacia, ele lançou um último olhar aos transeuntes. Alguns o encaravam com medo, outros com incredulidade. Mas no fundo Marcus sabia de uma coisa: essa injustiça não ficaria impune. Ele precisava manter a calma, ser estratégico e usar todos os recursos à sua disposição para garantir que a justiça fosse feita.
O dia acabará de começar, e Marcos sabia que este capítulo de sua vida não seria apenas uma provação pessoal, mas um confronto direto com o racismo e o abuso de poder na cidade que ele serviu com devoção. A viatura policial percorria as ruas de Washington, DC em alta velocidade, cada sirene soando como um aviso cruel na mente de Marcus Henderson. Suas algemas tilintavam suavemente a cada movimento, um lembrete constante da injustiça que ele sofria. O silêncio no banco de trás do veículo era pesado, quase opressivo. Simons encarava Marcus com uma mistura de desafio e dúvida, incapaz de admitir em voz alta o que havia feito. Você deveria ter reconhecido meu distintivo, disse Marcus calmamente, mas suas palavras estavam carregadas de fria determinação. Você sabe exatamente quem eu sou. Simons desviou o olhar. Os segundos se arrastaram, pesados, cada instante amplificando a humilhação. Marcus observava o mundo exterior através dos vidros escuros, pedestres, carros, uma cidade que seguia sua vida como se nada estivesse acontecendo, enquanto um homem respeitado do FBI era tratado como um suspeito comum. Ao chegar à delegacia, Marcus foi levado para uma cela de isolamento. As paredes de metal frio e o ar estéril o fizeram sentir como se estivesse em um mundo paralelo onde a justiça não existia. Ele imediatamente tentou usar o telefone para ligar para o FBI, mas a linha parecia estar fora de serviço. Todas as tentativas de contato foram bloqueadas, reforçando sua sensação de impotência. Enquanto isso, na sede do FBI, a preocupação aumentava. Jennifer Collins, uma das colegas mais próximas de Marcus, notou sua ausência prolongada e a falha na comunicação. Ao rever as imagens das câmeras de segurança do prédio federal, ela viu o momento em que Marcus foi preso pela polícia. Seu semblante endureceu. Não é possível, murmurou ela. Este é Marcus Henderson, um oficial de alta patente, e mesmo assim foi preso? Ela imediatamente acionou um alerta interno. A notícia chegou rapidamente ao diretor adjunto e a outros funcionários do FBI. Os escritórios estavam em polvorosa. Um membro da equipe sênior havia sido detido arbitrariamente por um policial externo, e o motivo parecia ser puramente racial. Em sua cela, Marcus não demonstrava nenhuma emoção. Cada minuto era um cálculo. Ele sabia que a raiva, por mais intensa que fosse, não podia dominá-lo. Refletia sobre seus próximos passos, como usar a situação para expor não apenas o erro de Simons, mas também o problema sistêmico que permite que tais abusos ocorram. Então, ouviu-se o som de passos. Simons entrou, seus olhos denunciando um súbito constrangimento, mas seu orgulho permanecia intacto. Marcus o encarou. Ele sabia que o confronto era inevitável, mas precisava manter o controle da situação. Naquele dia, Marcus compreendeu que a injustiça podia atingir até mesmo aqueles que pareciam mais protegidos por seu status, e que a única maneira de sobreviver a essa provação era transformar sua raiva em estratégia e ação. A sala de interrogatório da delegacia era fria, iluminada por uma luz fraca que projetava sombras ameaçadoras nas paredes. Marcus Henderson, ainda algemado, estava sentado de frente para o capitão John Simons. O ar estava carregado de tensão. Cada respiração parecia reverberar pela sala como um tambor de guerra. Capitão, disse Marcus com voz calma, porém firme, você sabe exatamente quem eu sou. Você prendeu um oficial de alto escalão do FBI baseado em mero preconceito. Sabe o que isso significa? Simons desviou o olhar, procurando em seus papéis um pretexto que pudesse justificar suas ações, mas não encontrou nenhum. Ele sentia o peso da culpa, e ainda assim seu orgulho o impedia de se desculpar. Você era suspeito, gaguejou Simons. Você se encaixava na descrição. Marcus ergueu lentamente os olhos, o olhar penetrante, repleto de desprezo e controle. Uma descrição, repetiu ele, cada palavra afiada como uma lâmina. Você prendeu um homem inocente. Não apenas inocente, mas um respeitado agente federal. Você violou a lei e seu juramento. Simons enrijeceu, o rosto vermelho de frustração e vergonha. Marcus continuou. Você acha que seus preconceitos podem substituir a justiça? Que seu poder lhe permite decidir quem merece respeito e quem não merece? Você está prestes a perder tudo, capitão. Sua carreira, sua reputação. Tudo por causa de um erro baseado na cor da minha pele. Um silêncio profundo se instalou na sala. Marcus não demonstrava nenhum medo. Cada palavra que proferia era calculada, precisa, com a intenção de atingir Simons onde mais doeria, em seu ego e em sua integridade profissional. Não serei humilhado, concluiu Marcus, e garantirei que a justiça seja feita. Tudo que você fez será revelado e você será responsabilizado. Simons, sem conseguir responder, recuou um pouco. Ele sabia que Marcus tinha razão.
Nesse confronto, o equilíbrio de poder havia mudado. O homem que ele pensava poder intimidar era agora quem detinha o controle moral e legal da situação. Um silêncio pesado se instalou, e Marcos soube que a primeira batalha havia sido vencida. Não a guerra em si, mas a prova de que a injustiça podia ser enfrentada, de que a dignidade podia ser reivindicada mesmo na adversidade mais humilhante. Marcos foi então autorizado a fazer uma ligação, e assim que o FBI foi informado, uma investigação interna foi iniciada. O confronto ainda não havia terminado, mas uma mensagem clara havia sido enviada. O preconceito não poderia prevalecer sobre a lei e a verdade. Algumas horas depois, o telefone da delegacia tocou. Era o FBI. A voz firme e autoritária do vice-diretor ecoou pelo escritório. Capitão Simons, encerre imediatamente todas as detenções e prepare um relatório completo sobre suas ações. Simons empalideceu ao ouvir o nome de Marcus Henderson. A realidade o atingiu em cheio. O homem que ele havia prendido sem justificativa não era apenas um alto funcionário do FBI, mas também um líder respeitado com enorme influência. Cada segundo que ele passava negando a verdade só piorava sua situação. Marcos foi libertado das algemas. Ao sair da delegacia, respirou fundo o ar da cidade. Todos os pedestres, todos os carros pareciam observá-lo, como se toda Washington reconhecesse sua dignidade restaurada. Você cometeu um grave erro, disse Marcos a Simons com a voz calma, porém firme. Suas ações serão examinadas e sua conduta julgada. A lei e a honra não podem ser pisoteadas por seus preconceitos. Simons, humilhado e impotente, apenas assentiu com a cabeça. Marcos, por outro lado, voltou-se para a multidão de jornalistas que começava a chegar, alertada pelas câmeras e testemunhas. Ele sabia que aquele momento tinha que servir de exemplo. Poucos dias depois, o FBI anunciou publicamente a abertura de uma investigação sobre a conduta de Simons. A notícia se espalhou como fogo em palha pelos meios de comunicação. Um policial havia prendido arbitrariamente um funcionário federal por causa da cor de sua pele, e o sistema judiciário estava restabelecendo a ordem. Justiça não é apenas uma questão de lei, declarou Marcos em uma coletiva de imprensa. É uma questão de respeito e dignidade humana. Nenhum preconceito, nenhum medo pode justificar o abuso de poder. Simons foi suspenso e seu caso foi revisado para medidas disciplinares severas. Marcos recuperou seu cargo no FBI, mas com uma lição gravada na memória de todos: a verdadeira autoridade não vem do poder que se possui, mas de como se usa esse poder. Ao sair do prédio federal, Marcos olhou para o céu de Washington DC, agora limpo e brilhante. Pela primeira vez desde aquela manhã, sentiu um peso sair de seus ombros. A injustiça havia sido confrontada e a verdade prevalecera. A dignidade, sua arma mais poderosa, havia restaurado o equilíbrio.